Muito boa noite. Foi hoje dado o penúltimo passo antes das eleições para a Federação Portuguesa de Futebol, com a divulgação pública dos nomes dos 62 novos candidatos federativos. Esta é a lista possível, uma afirmação, no mínimo estranha, de Gilberto Madail, se tivermos em conta o longo tempo que levou a negociar e as figuras de destaque que estiveram envolvidas em todo o processo. Os avanços e os recuos, as capitulações e as exigências deram para já como resultado algumas reações menos favoráveis. É que hoje ficaram sobretudo dúvidas na conferência de imprensa devido às ausências de Adriano Pinto, de Gil Mesquita e de Ribeiro de Magalhães. Quanto ao lugar mais apetecido e discutido, o de Presidente do Conselho Nacional de Arbitragem, ainda hoje de manhã havia quem abrisse a boca de espanto. Na conferência de imprensa desta manhã, João Rodrigues, presidente indigitado da Federação Portuguesa de Futebol, começou por negar que alguma vez tivesse dito que Juca não teria lugar na nova equipa técnica da seleção e que o demitiria do cargo. Nunca afirmei isso. A única coisa que eu disse sobre Juca é que disse duas coisas. A primeira é que era um homem com uma postura moral impecável e que era um homem trabalhador. E disse outra coisa, disse: não me abordem esse problema porque estamos efetivamente numa fase crucial do campeonato, da qualificação para o Campeonato do Mundo, não vamos desestabilizar. Foi isto, só e apenas isto o que eu disse. Nunca ninguém me ouviu proferir a afirmação de que o Juca, com a minha entrada na Federação, seria demitido. Outro tema foi César Grácio, o ex-secretário-geral da Federação. Para João Rodrigues, César Grácio é um homem bastante competente e não aquilo que um setor da imprensa quer fazer crer. Fica, pois, por saber se Grácio reocupará ou não o cargo de que foi afastado. O César Grácio foi agora acusado de factos que eu pessoalmente não acredito que ele os tenha praticado, porque conheço bem o César Grácio. Em todo o caso, julgo que o respeito que o César Grácio me merece, o respeito que merece a instituição que me proponho servir e o respeito que tenho por mim próprio me obriga a que aguarde serenamente que seja a entidade competente, que neste caso é o Tribunal, a conhecer e a dar o seu veredicto. Outro nome, outro tema, outro caso, Silva Rezende. Doutor Silva Rezende, que não faz parte do elenco da nova direção. O ainda hoje presidente da Federação tinha manifestado o desejo, e isto é João Rodrigues quem o afirma, de continuar ligado à Federação. E João Rodrigues ofereceu a Silva Rezende um cargo na Assembleia Geral. Só que o Sr. Silva Rezende me declarou a seguir que se não ficasse ligado à Federação Portuguesa de Futebol, que iria ser um crítico permanente porque tinha 2 jornais à sua disposição. Em função disso, você compreenderá que eu não poderia indicar o Dr. Silva Rezende para esse cargo. E ainda no referente a cargos, e concretamente ao de Presidente do Conselho de Arbitragem, Dr. João Rodrigues informou que a não recondução de Pinto de Sousa se deve única e exclusivamente a uma decisão da Associação do Porto. João Rodrigues refutou ainda a afirmação de que seriam os homens do Norte a mandar na Federação e que ele, João Rodrigues, pouco ou nada mandaria. Eu vou mandar aquilo que o órgão colegial, que é a Federação, efetivamente decidir. São 11 membros, todos eles têm o seu direito de voto, as deliberações serão tomadas sempre por maioria. Agora, que se faça a afirmação gratuita de que os homens do Norte é que vão mandar no futebol, bem, isso é deturpar a verdade e nada justifica essa afirmação,
A afirmação que sim nos fez João Rodrigues foi a de que quer ser presidente da Federação por ser um apaixonado do futebol, por ter sido convidado e por só agora dispor do tempo suficiente para ocupar tão importante cargo. Mas não há dúvida, há já alguma contestação a tudo isto. E o presidente do Boa Vista, Major Valentim Loureiro, foi o primeiro a assumir publicamente essa contestação. O líder boavisteiro sente-se enganado. É contundente por isso e contou a remate um pouco da sua história. Não fui eu que fui junto da Associação do Futebol do Porto requisitar, também entre aspas, quaisquer lugares. Não fui eu que reivindiquei o que quer que fosse. Foi a Associação de Futebol do Porto, onde estas duas personalidades, Adriano Pinto e Fernando Marques, que são sócios de Boa Vista e ali estão, enfim, com a nossa confiança, que nós, em tempos, quando o Futebol Clube Porto, ao Sr. Adriano Pinto, deu um voto de desconfiança e nós lutámos e liderámos um movimento para o manter no desempenho deste cargo, é evidente que ele pensa, e acho que pensa bem, que deveria falar connosco no que respeita às eleições para a Federação, tomou certos compromissos e não os cumpriu. E eu ontem fui surpreendido, quando passei pela Federação, já depois das 18 horas, com a lista e quando esperava ver, no caso do Presidente da Arbitragem, o nome do Boa Vista, realmente vi uma personalidade que não está minimamente ligada ao Boa Vista, que é sócio do Futebol Clube Porto, que esteve nas últimas eleições a competir com os corpos gerentes que estão no desempenho de funções e, portanto, é uma pessoa que nada tem com o Boa Vista. Não é que nós tenhamos nada a ver contra o Dr. Lourenço Pinto. Por acaso, até nos tratamos por tu. Por acaso, os poucos dias que eu passei em Coimbra em Direito, fui colega dele. E éramos até companheiros de viagem. Portanto, não é isso que está em causa. O que está em causa é que eu não fui minimamente auscultado e o Boa Vista devia ser auscultado, uma vez que havia um acordo prévio que não foi cumprido. E até sábado, certamente, muita tinta ainda vai correr. Entretanto, a Operação Checoslováquia entrou já hoje na sua reta final, com alguns contratempos, para já. Para o nosso bazar e de Juca, apesar de, como ouvimos há pouco, o seu lugar não estar minimamente em equação. Dos convocados, Nunes foi dispensado devido à lesão e substituído pelo setubalense Jorge Ferreira. André fará amanhã uma ecografia, só depois sabendo se irá continuar ao serviço da seleção. Domingos, convocado para as Esperanças, também lesionado, já regressou ao Porto. Mesmo assim, a disposição é boa e todos pensam que ainda é possível. Na hora da concentração, as notícias não eram as melhores. Nunes, na Seleção A, e Domingos, nas Esperanças, sofrem de lesões. Ambos foram dispensados imediatamente. Quanto ao restante plantel, encara as dificuldades que se avizinham com determinação e otimismo. As Esperanças precisam vencer por 2 golos. Mais difícil é o trabalho da Seleção A. Precisa vencer por 4 golos. E para que isso seja possível, os jogadores necessitam do apoio do público. Se Portugal jogar com o apoio do público, penso que os checos não estão habituados a isso, principalmente a jogarem sob pressão, e penso que nós, jogadores portugueses, podemos tirar frutos disso mesmo e jogarmos o nosso normal, porque penso eu que se jogarmos aquilo que está ao nosso alcance, poderemos ainda termos fé, porque a fé é a única coisa que morre em nós, e penso que é com esse pensamento que iremos trabalhar durante esta semana toda. Acha que as pessoas não acreditam que Portugal possa ganhar por 4-0 e possa conseguir o apuramento para a Itália? Sei, acho difícil, nós também achamos difícil, mas em todo o caso, até ao fim, vamos tentar tudo. Eu acho que sim, que estamos com vontade, e pelas conversas que tenho tido com os meus colegas, eles também, de dar tudo por tudo, para marcar cedo, para que se torne possível. Os jogadores pedem o apoio do público português. A Federação respondeu, colocando os bilhetes a um preço considerado acessível. O preço foi realmente, como sabem, quer dizer, não há em seleções, quer dizer, tem que ser sempre um preço realmente que dê para as despesas que a Federação faz. Como se sabe, não tem nenhum apoios, a não ser realmente os espectadores que dão o seu apoio à seleção através do pagamento dos seus bilhetes. Mas para este jogo que foi especial, realmente, como é feito no Estado da Luz, que dá para 120 mil pessoas, por conseguir fizemos um preço intermédio do Campeonato Nacional. Preços que variam entre os 400 e os 3.000 escudos.
professor Jesualdo Ferreira vai regressar ao Torriense para orientar a sua equipa de futebol e substituindo José Muniz, que o clube torrigiano havia dispensado recentemente. O acordo entre o técnico e o clube já foi alcançado, restando apenas o sim do Benfica, sobre o qual não há, em princípio, qualquer dúvida. E no Boa Vista houve também mudança de comando. Raul Águas demitiu-se após o jogo de domingo em Aveiro, tendo hoje Manuel Barbosa ocupado o seu lugar. Este e o preparador físico Jorge Ramiro vão ficar até ao final desta temporada. Manuel Barbosa voltou esta manhã a assumir o comando da equipa de Boa Vista após a demissão de Raul Águas no passado domingo em Aveiro. É uma situação que não é nova no clube do Bessa, já que Manuel Barbosa tem sido uma espécie de bombeiro de serviço quando o treinador principal é obrigado a sair, como aconteceu, por exemplo, com Pepe no final de 1988. Com a saída de Raul Águas e Pina de Moraes, o novo técnico que hoje voltou a assumir as funções de treinador principal até final da época, será coadjuvado pelo preparador físico Jorge Ramiro. O importante para já é tirar o Boa Vista da posição que atualmente ocupa na classificação e procurar conduzi-lo novamente a uma competição europeia. Estas são as aspirações dos seus responsáveis. Poderá ser um bocadinho mais difícil, mas ainda falta muito campeonato. Mas neste momento, e o próprio Presidente já disse aos jogadores, a perspectiva não é bem a necessidade de irmos à Europa, é realmente de cada jogo, de domingo a domingo, tentarmos trabalhar melhor para podermos apresentar em melhores condições, com espírito e com determinação para vencer o próprio jogo e o próprio adversário. O estado de espírito da equipa atrasada não se alterou. O apoio a Manuel Barbosa será exatamente igual. Agora é só preciso um pouco mais de sorte. A hora não é uma hora de grande alegria, mas enfim, os jogadores têm que encarar isto com tranquilidade e saber que no futebol estas coisas acontecem e têm que ter, enfim, todo aquele estofo e aquela capacidade de sofrimento e uma atitude de campeões para ultrapassar situações mais adversas. Enfim, o Manuel Barbosa continuará a contar com o nosso apoio, como até aqui. Na hora da passagem do testemunho, Raul Águas não estava arrependido da atitude assumida domingo passado. Arrependido não estou arrependido da maneira como fiz. Devia ter falado primeiro com o Sr. Major. De resto, não estou arrependido. Ao contrário, também dizem que enfim, eu não tenho medo. Já provei que não tenho medo. Eu sou recordista em Portugal. Apesar da minha curta carreira, nunca houve um treinador em Portugal que fizesse pela mesma equipa tantos jogos seguidos no Campeonato Nacional da Primeira Divisão. Infelizmente, sou o treinador mais castigado desde sempre, mas por causas justas. Nunca tive medo de nada, nem de ninguém. Só que realmente a atitude que eu tomei tinha que ser tomada, eu sei que tinha que ser tomada. De algum modo, inesperadamente, deu-se o divórcio entre o Torriense e a Cicasal, pelo que esta conhecida marca entrará na próxima temporada de ciclismo com a designação de Cicasal Acral. A ruptura ter-se-á ficado a dever, entre outros, ao facto de a equipa poder vir a correr em Espanha sem qualquer ligação ao Clube de Torres Vedras, mas sim com outras empresas ou com outra empresa do país vizinho. Voleibol, Campeonato Nacional de Séniores Masculinos, em jogo realizado esta noite e por antecipação à sexta jornada, o Leixões venceu o Sporting de Espinho por 3-1. Durou cerca de 80 minutos este jogo entre Leixões e o Sporting de Espinho a contar para o Nacional da Primeira Divisão de Voleibol Séniores Masculinos. A vitória pertenceu ao Leixões por 3-1. Para os 13 minutos do primeiro set, o mais curto e o mais fácil, o Leixões exerceu clara supremacia que se refletiu no desnível do marcador, 15-4. No segundo set, e mercê de melhor acerto do seu bloco, o Sporting de Espinho viraria o resultado e venceria 15-9 em 25 minutos de jogo. O Leixões falhou particularmente na recepção e no serviço. Destaque neste set para as atuações de Edgar Machado e Custra no Sporting de Espinho, responsáveis principais da vitória parcial. No Leixões, a ação de Vitor seria decisiva no terceiro set, vitória parcial de 15-9, 9 pontos para o Leixões em serviços de Filipe Vitor. A supremacia do Leixões iria evidenciar-se de novo no quarto e último set, 15-7, vitória parcial em 19 minutos de jogo. No final, 3 para o Leixões, 2 para o Sporting de Espinho. O Leixões, que parte na próxima sexta-feira para Viena, de Áustria, a fim de disputar no domingo a segunda mão da Taça dos Clubes Campeões Europeus em voleibol séniores masculinos.
13 anos depois de viver com Cláudia Villafane, o astro argentino Diego Maradona ligou-se hoje à sua companheira também pela Igreja. A cerimónia alterou em muito a vida da capital argentina, em cuja Igreja do Santíssimo Sacramento teve lugar. O casamento, além de ter outros e certamente importantes significados, era também uma exigência das suas duas filhas, que sempre desejaram ter fotografias da boda. Uma boda que fica para a história. Señor Diego Armando Maradona, ¿quiere usted por única esposa a la señorita Claudia Rosana Villafañe? Señorita Claudia Rosana Villafañe, ¿quiere usted por único esposo al señor Diego Armando Maradona? E foi assim que, depois de 13 anos de vida conjunta, Diego Maradona contraiu matrimónio com Cláudia Villafane, mãe das suas duas filhas. Num casamento majestoso presenciado por milhares de curiosos e convidados, a estrela do Nápoles tornou real um sonho de há muito. À saída da Igreja do Santíssimo Sacramento em Buenos Aires e à semelhança do que ocorre nas bancadas dos estádios, Dieguito foi acarinhado pelos seus compatriotas. Segundo Maradona, quando o coração está triste, as pernas não respondem. Agora, com o coração bem alegre, a expectativa em relação aos próximos jogos aumenta de dia para dia. Uma despedida agradável no nosso programa desta noite. É tudo por hoje. Remate vai voltar amanhã para mais uma emissão. Gostamos de estar consigo. Boa noite, até amanhã, se Deus quiser.